do próximo ano também. Vamos lá. Vamos dar continuidade à programação do segundo dia com um tema que expressa o comprometimento do setor de eventos. Com oferecimento da Ambev, o convidado que vem ao palco agora é Felipe Baruch, vice-presidente de Suprimentos e Sustentabilidade da Ambev. Ele vai apresentar a palestra Sustentabilidade em Eventos, uma abordagem sobre contratações e produção responsável. O Felipe ocupa, desde 2023, esse cargo, e ele ingressou na companhia em 2006, atuando em várias funções e países. Ao longo da sua trajetória, ele ocupou cargos como gerente de compras de embalagens, diretor de desenvolvimento de produtos e vice-presidente global de operações. Formado em Ciências de Alimentos pela USP, Felipe também possui especialização em Engenharia de Embalagens pelo Instituto Mauá de Tecnologia. Além disso, ele é mestre em Administração de Empresas pela FGV e INSPER. Enquanto o Felipe se acomoda, se adequa ao microfone, vamos assistir aquele vídeo da Ambev? Pode ser? Vamos lá. Eu sou prova viva de que com esforço a gente chega lá, certo? Errado. Eu tô aqui por conta de uma galera, tipo a Mari, que prestou uma grana para começar. Ou o Lucas e a Laura da Ambev, que acreditaram na minha ideia, quando ninguém acreditava. E tem muito mais gente comigo. A Ambev gerou mais de 620 milhões de reais de renda indireta para o Brasil. Isso é a inclusão produtiva da Ambev. Beba com moderação. Legal. Boa tarde, pessoal. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês. Eu estava comentando antes aqui de eu subir com o pessoal, com o Gui, Dorani, que legal estar presente nesse tipo de eventos, de quem faz eventos, porque tinha até um camarim para mim. Eu falei, pô, é a primeira vez que eu vou ter um camarim, né? Então, muito legal estar aqui hoje, dividindo um pouco com vocês dessa jornada. Então, obrigado pelo convite, o pessoal da Abrap. É um momento bem especial para a gente, da Ambev, estar dividindo um pouco da nossa visão de como estar presente realmente nessa discussão, de ter um evento responsável, porque ele é tão importante. Então, eu queria começar aqui dividindo com vocês um pouco daquele começo chocante, dizendo que eu acho que para vocês não vai ser nenhuma grande novidade, onde falar de por que isso é tão importante, né? Eu acho que essa é a primeira mensagem que eu queria deixar aqui, e se vocês realmente tiverem que tirar algumas coisas, essa é uma delas, de quem ainda não ligou essa chave, que realmente quão importante isso é, de entender que práticas responsáveis, elas podem reduzir riscos reputacionais, tá? Então, a gente tem uma série de exemplos de coisas acontecendo aí nos últimos meses, nos últimos anos, nos últimos dias, em alguns casos, de eventos que ou não puderam continuar, ou que seus agentes, sejam produtores, sejam fornecedores, sejam donos de marcas, foram lesados ou pelas suas marcas, pelos seus valores, ou até financeiramente, ou até impedidos de continuar operando. Então, isso é um fato que acontece e tem acontecido cada vez mais. Tá? Então, se existe uma razão inicial para a gente pensar sobre isso, que ela a gente tem que fazer o que é certo, tem uma secundária que se a gente não fizer, nós temos um risco muito grande. E nós, como donos de marcas, nos preocupamos muito com fazer o que é certo, está no DNA da companhia, da Ambev. Então, a gente mostrou aí um pouco daquilo que a gente quer realmente ser um agente de transformação, mas muito mais do que isso, a gente se preocupa em realmente proteger esse tipo de risco. Bom, a segunda grande mensagem que eu quero deixar aqui, antes de entrar em como a gente, Ambev, vê isso, e por que isso realmente como que a gente vem avançando nisso, em ter um evento de uma maneira mais sustentável, mais responsável, a gente acredita... Acho que eu passei alguma coisa aqui. Não passei, isso mesmo. A gente acredita que isso é uma responsabilidade compartida, né? Então, a gente poderia muito bem
Falar, eu subcontrato, eu só patrocino um evento, ou eu delego para um produtor fazer, e ele subcontrata alguém, que subcontrata alguém. Isso foi terceirizado, isso foi quarteirizado, não é minha responsabilidade. Primeira coisa, não existe isso para o poder público. Não existe. Segunda coisa, não existe isso para a mídia. Terceira coisa, não existe isso para quem é danado e quem é realmente impactado por isso. Então, a gente entende que é, sim, nossa responsabilidade dar um passo para frente e estar fazendo o máximo possível que a gente puder como companhia, como coparticipante do evento, para garantir que os eventos onde a gente estiver presente vão trazer razões de felicidade, razões de alegria, razões de consumo responsável e mais razões para brindar, que é o que a gente acredita na companhia como nossa missão. Então, a gente acredita que a gente precisa liderar essa discussão, trazer isso para a pauta, e essa é uma das razões que a gente está aqui agora. É para falar que a gente quer participar de eventos e de momentos que celebrem a alegria, que celebrem o que é certo. E é isso que a Ambev quer, e é por isso que a gente precisa de mais gente junto com a gente, porque a gente sozinho não vai conseguir levar isso para o lugar que a gente quer. Também, mesmo porque, como eu acabei de falar, a gente, mais do que entender, a gente precisa de ajuda e precisa que a cadeia inteira entenda que precisa trabalhar na mesma direção para que as ações sejam efetivas. Porque senão a gente tem grande chance de só tampar o sol com a peneira e fazer um make-up para não tomar uma alteração ou para não ter um evento interrompido e não fazer a diferença de verdade. Então, a gente realmente acredita que a gente tem riscos sociais, socioambientais, ambientais, que a gente precisa, como cadeia, tocar. E é também, gente, mais do que qualquer coisa, isso está escrito lá nos nossos compromissos, nos compromissos que a gente acredita que são os corretos, de respeitar os direitos humanos que são definidos pelas Nações Unidas. Então, a gente tem que garantir que as condições mínimas de trabalho, de vida das pessoas são preservadas também durante os eventos. Então, essas são coisas que trazem para aquilo. Eu não consigo fazer sozinho, se eu quero fazer, eu preciso de mais gente. Eu acho que é a coisa certa a fazer. E, mais do que isso pode ser um risco para mim. Então, essas são as razões que me trazem aqui hoje. A gente tem que ser intencional nisso. Então, isso significa, a gente tem que, sim, buscar sempre fazer da maneira mais ética possível, da maneira mais sustentável possível, e que todos os eventos onde a gente encosta tenham um impacto social positivo. Tá? Bom, assim sendo, então, motivados por essa visão, onde, por um lado, tem um risco, a gente também vê uma oportunidade nisso. A gente sabe que consumidores e as pessoas estão cada vez mais sensíveis a esse assunto, a esse tema. E elas passam, uma grande parte dos consumidores passam a eleger marcas, produtos, ou até que realmente estão presentes e fazendo o que é certo, ou até mais do que isso que a gente tem visto nas nossas últimas pesquisas, é que, se eles ainda têm uma parcela dos consumidores que não elegem por isso, cada vez mais, e hoje a gente já tem a maioria dos consumidores que deixam de eleger os que não são assim. Então, se a gente ainda tem dúvida se as pessoas vão para um evento ou vão escolher um produto por ele fazer o que é certo, o que a gente sabe é aquele que não faz o que é certo não é eleito. Então, isso também é algo importante para a gente, na nossa formação de produto e em tudo que a gente toca. Bom, então, isso é o que traz a gente aqui, é isso que traz a Ambev a olhar isso de uma maneira tão forte, tão importante. Então, dentro das minhas responsabilidades estatutárias dentro da companhia, é garantir que os recursos da companhia são utilizados da maneira correta e mais eficientemente possível. Quando a gente fala recurso, nós não estamos falando só de recurso financeiro, estamos falando de recurso físico, ambiental, intelectual, as nossas pessoas, as nossas marcas. Então, estar presente nessa discussão é algo que eu, como responsável por suprimentos, ou seja, por compras, por estratégia de relacionamento com todos os fornecedores e parceiros que a gente tem, e de sustentabilidade, entendo que tem uma sinergia muito grande da gente estar aqui falando com vocês agora sobre isso. Bom, então, falando um pouco sobre a Ambev em si, o que a gente acredita, entrando um pouco mais profundamente para vocês entenderem um pouco do que a gente acredita, o que a gente quer fazer. Então,
realmente a gente começou a olhar isso há mais ou menos uns 2 anos atrás, um pouco mais talvez, em o que a gente precisa fazer para transformar esse segmento, em fazer com que esse segmento tenha uma agenda positiva, um impacto social positivo na sociedade. Então, a primeira coisa que a gente falou é, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa treinar os agentes, a gente precisa ter uma coalizão de agentes que pensam igual a gente, que acreditam, que entendem e que querem caminhar para o mesmo lado, e muitos deles não sabem que é errado, ou não sabem que há uma maneira mais correta de fazer. Então, vamos realmente fazer um exercício de comunicar, de informar. Depois vamos padronizar, vamos falar, tá bom, então é assim que a gente quer fazer, esse é o padrão. Então esse é o tipo de fornecedor que eu quero ter, ou esse tipo de requisito que eu quero que tenha nos meus eventos, para esse tipo de evento, para isso, para esse tipo de segmento, para esse outro. Vamos ser claro, vamos ser intencional, vamos deixar padronizado. E depois o que a gente decidiu fazer? Vamos ter gestão, vamos ter controle. Então, vamos começar a olhar, vamos acompanhar, vamos verificar em loco, vamos ver se as coisas estão acontecendo, vamos aprender com as coisas e vamos nos prevenir para próximos problemas que ainda não existem. Então, vamos ter um olhar um pouco mais adiante. E aí, com isso tudo, vem a proatividade. Então, a gente não está esperando ter um problema para resolver o problema. E é isso que eu queria dividir com vocês, é trabalhar na frente para que a gente consiga ter um evento positivo antes de que ele seja negativo. Tá? E isso diminui muito os nossos riscos, para que a gente, com as nossas marcas, com a sustentabilidade dos nossos eventos, e quando eu falo sustentabilidade, é mais do que simplesmente colocar um copo de papel em vez de um copo plástico, é que o evento cubra as faces importantes para a sociedade, para as coisas que são corretas, para os direitos humanos, e mais do que isso, que ele seja sustentável de maneira a poder ser repetido mais vezes, onde as pessoas estão felizes de estar lá, seja um fornecedor, um parceiro ou um consumidor. Bom, então o que a gente faz mais, como que a gente faz isso mais no detalhe? Então, a primeira coisa, a gente passou a ter uma política clara de patrocínio, onde a gente deixa muito claro que a gente só entra para patrocinar e para atrelar essas marcas em eventos onde vão garantir políticas de trabalho dignas, produções responsáveis, e aí a gente começa a definir o que é isso, que entra lá no negócio de treinar, padronizar e comunicar. Então é um pouco do que eu estou fazendo aqui agora, falando, se a gente não se preocupar com isso, hoje a Ambev já vai ter problema para se atrelar a alguns dos eventos. Segunda coisa que a gente faz junto, a gente foi criando um aprendizado e fomos criando um checklist até para ir evoluindo e mostrando quais são as coisas que a gente deveria ter. Então, hoje, quem está junto com a gente fornece e fala assim, olha, checa isso aqui, garante que esses itens aqui estão cobertos, que faz parte disso de treinar, de garantir, para a gente fazer com que todo mundo caminhe na mesma direção. E isso mostra algumas coisas que, em alguns casos, parecem, eu preciso controlar a jornada do ambulante que vai trabalhar no meu evento? Sim, a gente precisa. Agora, eu preciso ter uma folha de ponto registrada? Não. Tem maneira simples de fazer, a gente só precisa entender que a gente precisa fazer isso. Então, realmente, está aberta essa discussão e começar a mostrar e discutir maneiras de fazer que não são custosas, mas entender que isso é importante é o primeiro passo. Depois, a gente vai para um cheque de documentos de segurança que são necessários pelos nossos órgãos competentes, para serem aprovados. A gente checa se toda a documentação está correta, incentivamos vocês a proativamente até buscarem os documentos corretos. Muitas vezes, muitos eventos não sabem que precisam, então a gente ajuda a saber o que precisa fazer. E aí, muitos deles a gente vai fazer visitas em loco, né? A gente colocou auditoria aqui, mas são menos visitas, são menos auditorias, são mais visitas, onde a gente tem parceiros externos, não só agentes da Ambev, ajudando a olhar, está cumprindo tudo, não está, o que poderia ser melhor, antes que quem faça isso pela gente seja o Ministério Público, seja o Ministério do Trabalho. Então, vamos realmente ter uma visão crítica, ou até seja um agente como eu, como a Ambev, que chegue e fale, olha, eu acho que aqui não está com as condições de trabalho que se alinham com o meu princípio de marca, de companhia. Então, ter muito claro isso, ter um agente terceiro ajudando nessas visitas para a gente, para dar uma visão de fora, também ajudou a gente a chegar até aqui. E aí,
antes dos eventos, a gente tem feito reuniões prévias com os produtores, deixando muito claro quais são os gaps. Então, a gente não está lá para parar o evento. É o contrário, a gente quer que os eventos aconteçam. Né? Nós somos o maior interessado em ter esse evento acontecendo. Por isso que a gente se junta ao evento. Então, a gente quer que o evento seja bom. Então, a gente vai falar, olha, dessa lista toda aqui, vamos priorizar isso agora e vamos combinar que para o próximo isso aqui vai ser resolvido. E esse aqui talvez demore um pouco mais. Como que a gente resolve junto? Então, ter esse diálogo para que a gente tenha uma constante evolução no setor é importante. E a gente está aberto antes, durante e depois dos eventos para a gente estar aprendendo coletivamente. Então, a gente destacou um time para olhar isso. Então, hoje eu tenho gente super capacitada, qualificada, tem terceiros ajudando a gente, empresas como a Deloitte, empresas de alto calibre, ajudando a gente a estruturar esse programa, que é um programa que vai fazer que cada evento que a gente faça seja melhor do que o anterior, seja mais alinhado com práticas positivas para a sociedade, para a legislação, para os direitos humanos e assim vai. Muito bem. Então, alguns exemplos de coisas que a gente checa, né, nessa visita em loco. São coisas simples, gente. Tem água para quem está trabalhando? Acho que todos nós aqui ficaríamos muito incomodados se no nosso local de trabalho a gente precisasse beber um copo de água e não tivesse água. Esse é o olhar que a gente quer para quem está trabalhando nos nossos eventos, gente. Eu não estou pedindo nada aqui, eu não estou pedindo Michelin 5 estrelas para ninguém, tá? Estou pedindo água. E parece... nem existe Michelin 5 estrelas, né? 3 no máximo. Mas e parece que isso é realmente algo que, em alguns momentos, a gente não pensa nisso na hora que a gente vai fazer o setup dos nossos eventos. Condições dignas de alojamento. Então, vai alojar alguém, está se corresponsabilizando, vai lá ver. Vamos garantir que as pessoas tenham onde dormir. Que você deixaria alguém relacionado a você dormir naquele lugar que aquela pessoa vai dormir. Se aquilo é uma condição digna de um ser humano de ficar. Então, é isso que nós estamos pensando. Vai lá e checa. Vamos lá checar junto. Vamos ver se tem as condições mínimas. Não estamos falando que todo mundo tem que ficar em hotel 5 estrelas. Não é isso. Mas existe um guideline das Nações Unidas de Direitos Humanos. A gente tem que seguir o que é um direito humano. Controle de acesso e jornada de trabalho. De novo, gente, é lei, a gente tem que ser corresponsável por isso. Como que a gente faz isso de uma maneira sem ser onerosa? Então, a gente vem desenvolvendo, cada evento a gente vai aprendendo de uma maneira um pouco diferente e fazer isso de uma maneira melhor. Então, a gente vem observando que a tecnologia está ajudando a gente. Então, eventos que já tem facial, controle facial, do mesmo jeito que você tem para quem ingressa, você pode cadastrar os funcionários, e na hora que o funcionário ingressa na área do trabalho, ele reconhece, abre, cancela, na hora que ele vai embora, faz, acabou. Você não precisa ter uma pessoa a mais, você não gasta R$1 a mais. E daí a pessoa que passou da jornada de trabalho dela, no dia seguinte ela não pega o kit do isopor para vender, e você comunica isso a ela antes, e você tem um buffer de gente para repor. Tudo isso é planejamento, é se preparar, é a gente falar que isso é importante, e isso passa a ser uma realidade dentro dos nossos eventos. E daí, a hora que a gente tem um questionamento sobre isso, a gente sabe mostrar que a gente fez o controle certo, a gente sabe quem não fez, e a gente está preservando a qualidade de vida daquelas pessoas. O que mais que a gente olha? Vou colocar aqui. EPIs. Essas pessoas têm as condições mínimas seguras para trabalhar. Tudo que a gente não quer é ter alguém que se machuca, ou que morre num evento nosso. Então, condições de segurança dos nossos eventos são inegociáveis. De novo, mas isso tem custo. Depende como que faz. Se a gente realmente fizer sem se planejar, sem ver qual é o mínimo que precisa, o que realmente é perigoso, o que ele precisa ter, não faz um planejamento, negocia com o tempo, olha as especificações do que precisa, não faz, às vezes, algo que tem um processo de retirada e devolução, é caro. Agora, se você faz tudo isso antes, não custa nada. Ou custa muito pouco, porque você pega, faz algo que você vai usar em vários eventos, você faz um processo para pegar e retirar, só precisa pensar nisso. Outra coisa, exames médicos, instalações sanitárias. A gente precisa ter o exame de todo mundo? Não, mas a gente precisa pedir algumas coisas básicas, dependendo do que a pessoa for fazer. Então, vai trabalhar em altura, tem alguns exames básicos, tem alguns exames básicos. Então, é só seguir aquilo que já existe, para que a gente não tenha problemas
Então, é solicitar. Em alguns casos, o que a gente viu com alguns parceiros nossos a gente não via pedir. Na hora que a gente pediu, a empresa que estava sendo subcontratada falou, eu tenho isso já, eu faço isso. É que você nunca me pediu. Então, não gerou nada mais, a gente só passa a acompanhar. Já outra falou assim, olha, eu não tenho, já tive um problema. Eu acho ótimo fazer. Pô, devia ter pensado nisso antes. Porque eu já tive gente com problema, que veio já com problema, passou mal no meu evento, mas ela já estava com problemas prévios, e aí eu ainda fiquei corresponsável pelo assunto. Então, você está se prevenindo de um problema futuro. Instalações sanitárias, de novo, é a mesma coisa do copo de água. A gente só quer que as pessoas tenham um banheiro, quem trabalha nos nossos eventos tem um banheiro para utilizar. Acho que todo mundo aqui sabe quão difícil é se você precisar ter um banheiro e não ter um banheiro. Eu acho que as pessoas terem um banheiro disponível, bem calculado para a quantidade de gente, é o mínimo que a gente tem que fazer num evento nosso, para a gente falar que a gente fez um evento correto. Local adequado para as refeições, não estamos falando nada muito, é só assim, as pessoas têm que ter um lugar para parar e comer. Não pode pegar a marmita e sentar embaixo da árvore. Tem que ter, ou no banheiro, dentro do banheiro, tem que ter um lugar, tem que ter uma mesa para ela sentar e comer. E a gente tem que fazer com que elas sentem lá. Por quê? Porque não é saudável comer dentro do banheiro. E a gente tem que fazer com que as nossas pessoas não façam isso. A gente não deixaria isso acontecer com os nossos filhos, porque a gente vai deixar com alguém que trabalha nos nossos eventos. Então, é assim que a gente pensa como Ambev. É assim que a gente quer incentivar vocês a fazerem. De novo, não estamos pedindo nada aqui que não pareça um absurdo não ter, né? Continuando aqui, então, brigada de prevenção de acidentes. Isso serve para o evento, para a massa de consumidores. Então, com certeza, a gente tem as autoridades olhando, mas também que previnam e que tenham brigadas que ajudem os nossos funcionários a evacuarem e que eles não fiquem menos, que eles não tenham mais risco do que quem está participando do evento. Tá? Então, é só pensar sobre isso. E aí, áreas de treinamento e prevenção e combate à discriminação. Então, a gente garantir que as pessoas que estão no nosso convívio trabalham com dignidade, trabalham bem, que elas não têm um incentivo à discriminação, e também que a gente consiga ter um evento onde as pessoas que trabalham e o evento também trabalhem para combater o assédio. Então, a gente tem feito muito push disso, isso começa no setup do evento, em pensar sobre isso, contra a discriminação e assédio, para o grande público, para os contratados, para o setup do evento e para que o evento seja visto assim. Então, ter uma tenda de acolhimento, ter um local, ter gente especializada. Tudo isso parte de quando você está criando o seu evento. Então, a gente colocar tudo isso no nosso checklist, nos nossos contratos, e falando assim, é isso que a gente quer. Então, é por isso que eu estou aqui um pouco com vocês, falando que é para esse lado que o mercado está indo dos donos de marca. Então, os grandes agentes do setor, como vocês, têm que entender que é para este ambiente que nós vamos, que é um ambiente de fazer o mínimo para que o evento esteja dentro das regulamentações, esteja dentro das condições mínimas e que seja um evento positivo para a sociedade. Muito bem, essa era a parte mais densa que eu queria mostrar, mas a gente não pode deixar de falar, eu falei um pouco nos EPIs e tal, que segurança é inegociável. A gente tem alguns exemplos de alguns eventos que aconteceram recentemente, onde a gente sabe que isso pode realmente gerar problemas. Então, a gente ser duro na fiscalização e no cumprimento de questões de segurança são importantes. E aqui a gente entra também como Ambev, por ser uma empresa que pensa nisso há muitos anos, ter parque industrial, ter obras e tal, até ajudando os nossos parceiros, falando assim, do que você precisa de mim, o que você precisa de ajuda? É treinamento, fornecedores para te ajudar, o que eu posso te ajudar para ser um agente positivo aqui também? Então, a gente se disponibiliza a estar junto com vocês nessa jornada, e é isso que a gente quer fazer. Muito bem, o ponto legal, a gente vem nessa jornada há um tempo, a gente vem avançando, e a gente vem aprendendo muito com isso, e a gente tem alguns exemplos muito legais. Então, a transformação que a gente tem feito no circuito sertanejo, com parceria dos agentes do circuito sertanejo, principalmente da Adverte, é algo que a gente está muito feliz em falar. Que é onde a gente chegou, sentou com esse setor e falou assim, gente, vamos liderar essa discussão. É um evento muito forte para a gente, muito importante, muito conectado com as nossas marcas, a gente quer realmente garantir que está tudo feito da maneira que a gente acredita que é a maneira correta. E aí a gente começou a padronizar, a treinar,
E a gente descobriu que se a gente fizer do jeito certo, a gente melhora as instalações, a gente pensa nas instalações para serem usadas nos próximos anos, elas acabam ficando mais baratas, porque eu posso reutilizar uma série de coisas, porque já que eu vou ter que investir em alojamento, qual que é a maneira mais inteligente de eu fazer no alojamento? Já que eu vou ter que investir em estrutura para comida, será que eu não compro uma mesa que eu posso guardar e usar no próximo evento? Será que eu não posso usar no evento de A e emprestar para o evento B, ou alugar para o evento B, alugar para o evento C? Será que se eu fizer uma especificação técnica desse material e comprar tudo de uma vez, ele não sai mais barato? Então a gente começa a pensar em maneiras de fazer, e a gente descobriu que se a gente pensar assim, no começo a gente, vai custar mais, vamos ter que pôr isso, vamos ter que pôr aquilo, e a gente estava disposto até a discutir isso, tão importante que era, a gente, não, mas e se eu fizer assim? E se eu fizer assim? E a gente descobriu que a gente consegue buscar até eficiência financeira se a gente fizer da maneira correta. E o que a gente conseguiu descobrir? Que aí a gente acaba desenvolvendo mais um fornecedor que entendeu, um parceiro mais que entendeu o que quer estar com a gente se fideliza a ele, e ele a gente. E essa parceria de longo prazo faz um evento melhor, faz uma performance melhor, faz com que as ideias dos dois lados sejam trazidas. E se eu fizer assim? E se eu fizer assim? E a gente caminha todo mundo para o mesmo lado. E com isso, a gente começa a disseminar isso para outros produtores. Então, o que a gente fez na Divete, já agora em Jaguariúna, a gente já estava feliz o suficiente de chamar os outros produtores de evento dos outros eventos do circuito sertanejo para mostrar aquilo que a gente já vem fazendo há 2, 3 anos, e que agora a gente está num ponto e fala assim, querem copiar? Vamos, o que vocês querem saber? Quem é o fornecedor? Quanto custou? Como que foi? Querem ajuda para montar? Vamos fazer junto. E aqui uma série de exemplos de só como que a gente pensa isso, e como pensando antes a gente consegue. Então, coisa simples. A gente passou a ter padrões de como montar o posto médico, padrões de como servir água, de EPI, então de equipamento de proteção, de serviço de ambulâncias e de serviço médico, de serviços de acolhimento contra o assédio. Criamos uma plataforma para isso, junto com algumas ONGs super importantes e super capacitadas no mercado. Trouxemos outros parceiros. Então, esse caso do assédio, por exemplo, nos últimos eventos todos que a gente fez, a TIM falou, deixa eu participar disso aí com vocês, porque isso tem muito a ver com aquilo que a gente quer fazer. Então, a TIM entrou falando assim, deixa eu assumir todos os custos dessa área aqui. Então, mostrando que isso gera uma repercussão positiva para o nosso evento, que atrai mais gente que quer fazer agenda positiva para o nosso evento. Então, esses são exemplos. O controle de jornada, simples, de algumas coisas, é ali um compromisso que vocês viram dos outros produtores de eventos, do circuito sertanejo, se comprometendo a caminhar na mesma direção, porque o que eles viram, eles acharam que dá para fazer, que é importante e que realmente eles vão colocar como prioridade. Então, a gente soltou a carta falando, é assim que a gente gostaria, quem quer estar com a gente, todos eles aderiram. Então, muito feliz da gente ver que esse é um setor, esse é um evento que vai caminhar para um evento sustentável. Muito bem, e não é só sobre isso que a gente fala, então não é só sobre prevenir riscos, como a gente falou, a gente tem algumas coisas que a gente acredita, eu já falei aqui um pouco do combate ao assédio, então a gente vem avançando nisso, como eu disse. Então aqui a gente lançou essa campanha encabeçado pela Divete, pensado por eles, de Lácio Respeito, então de realmente incentivar as pessoas nesse ambiente a ter um ambiente onde não tenha menos briga, menos confusão, porque a gente fala sobre isso e a gente fala, se acontecer alguma coisa, vem para cá, vem nesse lugar, a gente vai te orientar. Aí tem assistente social, tem psicólogo e tal, tem até direcionamento para coisa simples, uma salinha, só falando, panfletando antes, avisando que nós estamos de olho no evento sobre isso. Isso já reduz a quantidade de problemas que a gente tem no evento drasticamente. Então, continuar nessa jornada é algo que a gente acredita. Consumo responsável é algo que a gente vem se empenhando nisso. Então, a Ambev acredita nisso. A gente lançou uma campanha, a gente vem já falando disso há muito tempo, de consumir responsavelmente é muito melhor para a gente. Então, a gente prefere que realmente o consumo seja mais moderado e mais longevo. Então, a gente quer incentivar o consumo de água. Então, AMA muito presente aqui. A gente, durante os nossos eventos, a gente tem incentivado a fazer uma pausa oficial, onde a gente incentiva, agora é a hora da água, vai, todo mundo, um brinde com água. Então, para fazer com que as pessoas se hidratem ao longo do evento, isso faz o quê? Que as pessoas consumam mais tempo, de uma maneira melhor, tenha menos problemas no evento, e as pessoas não passem mal, não tenham assédio. Então, tudo isso ajuda que o evento seja bom. Então, a gente
seguir nisso, de não fazer com que as pessoas bebam infinitamente num evento, é uma plataforma nossa e a gente tem seguido incentivando isso com os nossos parceiros. E aí, também bebidas para menores, isso é algo assim inegociável e vital para a gente não quer 1 centavo da renda de bebida com menores, a gente não quer incentivar isso e a gente trabalha muito duro para que a fiscalização aqui seja muito firme, muito dura, ao mesmo tempo ajudando os eventos a como fazer isso de uma maneira onde a gente garante que não tem bebida alcoólica sendo vendida para menores. Então, é através de pulseira, é através de facial, é através de controle, é através de cheque, é através de pedir documentação. Então, aqui a gente é muito duro mesmo, e aqui, se a gente tiver que perder venda, perder evento, por causa disso nós vamos perder, porque aqui a gente não vai negociar 1 ml de álcool sendo vendido para menores de idade. Tá? Então, a combinação disso, da gente chamar o setor, criar os checklists, criar as visitas, aprender junto, fazer uma coalizão, se comprometer a só estar nesse tipo de evento, é o que faz com que a gente acredite que a gente está indo para um caminho responsável, para um caminho onde a gente conversa sobre quais são as coisas que a gente quer fazer, e, de novo, nós não estamos pedindo nada demais, o que nós estamos pedindo aqui é que a gente faça um evento onde a gente se sinta orgulhoso, não só de estar lá porque está bonito, porque está legal, mas também porque a gente fez um impacto positivo para a sociedade, tendo esse evento, gerando emprego, gerando renda, gerando condições dignas, gerando momentos de prazer e momentos para celebrar. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Isso não é algo da Ambev, é algo que a gente vem conversando, inclusive com outros players, outros parceiros nossos, do segmento de consumer goods, de FMCG, de bens de consumo, e parceiros nossos que estão com a gente nessa jornada que a gente chama de Together, são parceiros mais profundos nessa aliança estratégica nossa no ramo de eventos, que estão com a gente nessa jornada nos nossos eventos proprietários, em eventos onde a gente vai junto. Então, dei um exemplo da TIM, mas tem outras empresas grandes com a gente, como 99, como outras Diageo, em alguns, Pernod, em alguns eventos. Então, assim, a gente tem uma gama de players que estão com a gente, que acreditam que esse é o caminho certo a fazer. Então, é para cá que nós estamos indo. Então, eu queria dividir um pouco com vocês e convidar vocês para serem parte desse ecossistema que vai fazer com que as coisas sejam feitas da maneira correta e sustentável. E, como eu disse, sustentável de uma maneira para que a gente possa repetir todo ano e fazer um evento que gere mais razões para brindar. Obrigado, gente. Valeu. Pode fazer. Volta lá pegar a tua água.